E aí, gente, bom dia, como é que você está? Seguindo aqui mais um vídeo de avaliação do canal Barretos Cars, o carro da vez é essa Ford EcoSport na versão Titanium com motor 2.0 e o câmbio automático. Esse carro aqui é mais um que está no pátio de usados da Bavep, nossa parceira Chevrolet do canal. Então já pode ir curtindo o vídeo, pode se inscrever, vai comentando aí que eu respondo todo mundo. E nesse vídeo aqui eu vou falar os pontos negativos do carro. Vou começar aqui a falar os pontos negativos desse carro. E para mim, o principal, tanto das EcoSport automática como de vários outros Ford automático, é a escolha do câmbio. Esse câmbio Power Shift, infelizmente, foi muito problemático, é até hoje, né? Várias pessoas aí compram às vezes carro usado, às vezes até o carro zero, e o câmbio volta a dar problema. E não só esses casos relatados de amigos, colegas e da internet. Eu tenho uma vizinha que ela comprou uma EcoSport 1.6 automática, zerinho na fábrica, fez revisão na concessionária e mesmo assim deu problema. E no caso dela, para arrumar o câmbio, ficou em volta aí de R$8.000. Então é um belo de um problema e um problema caro para arrumar. Até a época que eu estava acompanhando isso, a Ford não deu uma solução definitiva, sempre trocava pelo mesmo modelo de câmbio e às vezes o problema voltava a acontecer no mesmo carro com o mesmo câmbio. Então é um negócio que até o momento está sem solução, não sei se um dia vai ter solução. E é muito triste, porque ainda mais nesse carro aqui, que é a versão 2.0 automática Titanium, o carro anda bem, tem um bom desempenho aí, e o que faltava era só um câmbio que funcionasse bem. Então, infelizmente, a Ford errou na construção desse câmbio, é um belo de um ponto negativo nesse carro. Mais um ponto negativo que eu vi aqui, que essa EcoSport é a Titanium, então é a versão topo de linha. E mesmo assim, o farol é de parábola simples. Isso aqui é um detalhe que geralmente você vê só no momento aí de aperto, no meio de um lugar que não tem iluminação nenhuma, numa rodovia muito ruim. Ele até tem o farol de neblina, mas é um farol simples. Então, para a versão topo de linha, para mim foi um erro, então marca aí como ponto negativo. E mais um ponto negativo, na minha opinião, fica aí na parte da estética aqui da traseira do carro, que é o escapamento. Como ele é todo prata e fica bem aqui próximo ao para-choque, então ele aparece bastante. Para mim poderia ser, sei lá, pintado de preto ou colocado um pouco mais à frente ali na estrutura do carro. Então você sempre que olha aqui a EcoSport de traseira, você vê a pontinha do escapamento. Como não é um carro esportivo, para mim é desnecessário isso, eu não gostei, ponto negativo. Falando aqui um ponto negativo do interior do carro, gente, logo que você dá partida você percebe que é esse computador de bordo aí minúsculo. Olha o tamanhozinho que ele é. E as letras são pequenas, então é muito ruim esse visualzinho assim bem simples num carro versão topo de linha, que é esse aqui, né, 2.0 Titanium. Para mim é um belo de um ponto negativo aqui, que você logo bate a cara e vê que é bem ruim nesse carro, infelizmente. E seguindo aqui nessa posição, outro ponto negativo é o acabamento do volante. Você vê que ele tem até os botões multifuncionais, esse acabamento aqui imitando um cromado, mas o couro colocado aqui, eu nem sei se é couro, porque é tão simples e tão duro, mal dá para diferenciar da parte de cima aqui, que é aquela parte mais simples de todo o carro aí popular do Brasil. Por exemplo, aqui o acabamento é bem melhor. Se tivesse um acabamento parecido com esse aqui no volante, já seria outra coisa, seria bem melhor. Então, para uma versão topo de linha, ter um volante duro assim, sem nenhum conforto para você pegar aqui e dirigir, é um ponto negativo também. E outro ponto negativo aqui no interior do carro, gente, assim como eu falei, é da parte do computador de bordo. Você vê que ali, onde seria uma central multimídia, né, é uma parte informativa aí do carro. Por exemplo, eu vou aumentar aqui a ventilação do ar-condicionado. Você vê que vai acusar lá, ó, a potência que está do ventilador, que é do ar-condicionado, né. Então, você vê que a mesma simplicidade ali dessa letrinha azul e fundo escuro é a mesma desse computador de bordo. Então, para uma versão topo de linha, eu acho sim muito barato, coisa de carro mais básico, aí Ford Ka, carro de entrada mesmo, mais popularzão. Então, nesse carro aqui, nessa versão, eu não gostei dessa parte da informação aqui, né? Tanto do computador de bordo, que é minúsculo e ruim, né? Com esse visual de coisa bem barata, e aqui também imitando o mesmo visual, essa letrinha azul com esse fundo escuro. Para mim deveria ser bem melhor, ponto negativo. Complementando essa parte aqui do ponto negativo no interior do carro, a multimídia, que não tem, né, ela comunica ali. Então, por exemplo, esse botão aqui, ele funciona muito mal. E eu já vi outros Ford em estado de 0 km ou pouco tempo de uso e esse botão já não funciona.
Então pode ser algo crônico aí de Ford, pelo menos na minha experiência foi assim. Esse aqui também, ele não está funcionando bem. Se quiser aumentar e abaixar, tem que vir aqui no volante. Aquele ali, ele não funciona bem. E o erro principal, é um carro topo de linha e não tem multimídia. Então você fica com esse negócio grande aqui, cheio de botão, bem antiquado. E, mais uma vez, na versão topo de linha Titanium, isso aqui não deveria ter. Nas outras até que vai, mas na versão topo de linha deveria ter sim uma multimídia, ponto negativo. E outro ponto negativo aqui no interior do carro é sobre os vidros elétricos. Você vê que não tem nada escrito. Então, mais uma vez, uma montadora coloca um carro, ainda mais nesse aqui topo de linha, que não tem vidros automáticos. Bom, para não dizer que não são todos, olha, acho que o do motorista, não, nem o do motorista é automático. E nem para subir também, ou seja, nenhum vidro aqui de um carro topo de linha é automático. Você tem que cutucar o dedo no máximo para subir e cutucar tudo para baixo para descer. Então é um negócio de carro barato. Nem carro barato eu aceito muito isso, falar a verdade. Então, ainda mais num carro topo de linha, deveria ser sim os 4 vidros elétricos automáticos, até porque para montadora é muito barato. Então, ponto negativo. E mais um ponto negativo aqui no interior do carro é usar freio de mão a cabo, com esse visual todo antigo aqui. Ele tem sim um câmbio automático, apesar de ser problemático, né? E aí a Ford, não contente em ter esses problemas na parte do câmbio, também colocou um freio de mão aqui velho. Na minha opinião, isso aqui é um problema, é um erro grave, ainda mais num carro topo de linha que é a versão Titanium. Deveria ter sim o freio de mão eletrônico, igual vários outros carros já tem. Então é um belo de um ponto negativo. Continuando aqui no banco de trás, gente, um ponto negativo, não sei se é crônico de EcoSport ou só eu que tive azar andando em EcoSport, você vê que tem um barulhinho aqui que vem da porta traseira. Em outro EcoSport também que eu andei fazia esse barulhinho. Eu vou encostar aqui, ó, encosto o braço, para o barulho, desencosto, o barulhinho volta. Então é um barulhinho chato de acabamento. Não é a primeira EcoSport que eu ando, e a outra que eu andei não era 2.0, e mesmo assim tinha esse barulhinho chato. Então pode ser realmente um problema de acabamento aí na parte do ruído do EcoSport. Então, ponto negativo. Beleza, gente? Esse foi o vídeo aí falando nos pontos negativos dessa EcoSport modelo Titanium, ano 2014, modelo 2015, com o motor 2.0 automática. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e passa o link aí para os seus amigos. Falou!